Fala, pesada! Após um ano em Portugal, eu voltei ao Brasil. Vejam como foi. Como é que surgiu a ideia de voltarmos ao Brasil? A ideia surgiu desde quando nós já estávamos no Brasil. Eu e minha esposa tinham a ideia de, assim que conseguíssemos toda a documentação para vir para Portugal, morar legalmente, a gente voltar para o Brasil e fazer uma surpresa para a família. E a ideia surgiu como? Muitas das vezes nessas plataformas, YouTube, Instagram, eu via vídeos de militares voltando para suas casas, para suas famílias, e aquela emoção de fazer aquela surpresa, muitas das vezes as pessoas vendadas e tudo mais, e aquilo me chamava muita atenção. Eu sou muito consumidor de vídeo do YouTube, Instagram, e eu volta e meia me pegava vendo esses vídeos e achava muito legal, achava também muito emocionante. Imagina, uma pessoa há anos fora de casa, voltar para a família e fazer uma surpresa. E essa ideia surgiu desde quando eu estava lá no Brasil e estava planejando vir para cá, para Portugal. Então essa ideia surgiu desses vídeos. E eu e minha esposa planejamos, falamos assim, ó, se tudo ocorrer bem, se tudo der certo, se ambos conseguirem serviço, conseguir dinheiro e não for nada impossível para nós vamos voltar para o Brasil, visitar a família e vamos fazer uma surpresa, não vamos contar nada para ninguém. Então, esse foi o planejamento da viagem. E vamos falar um pouquinho de como foi a viagem. Nós tínhamos planejado chegar em Curitiba às 18 horas, em volta de 18, 19 horas da noite. Os fuso horários são de 4 horas, então nós fomos e pelo planejamento de tudo, 6 meses tínhamos planejado a viagem. Então a viagem ocorreu agora em abril de 2025 e nós já tínhamos comprado as passagens e planejado a viagem em dezembro. Pegamos o período de feriado ali, Páscoa e tudo mais, para conseguir aproveitar o máximo de tempo com a família. Principalmente em questão que muitos trabalham, né? Então, uma coisa que uma dica que eu dou é realmente planejar nos períodos onde, se as pessoas que você for visitar trabalham, pegue bastante feriados, férias, folgas, né? Então, consegue se aproveitar melhor do tempo com a família e com os amigos. Então, a ideia surgiu disso. Planejamos a viagem em dezembro e a ideia era para abril, pegarmos um avião e chegarmos lá com o fuso horário às 19 horas da noite em Curitiba. E não ocorreu bem, infelizmente. Então tínhamos comprado as passagens já em dezembro, com viagem para abril. E o que acontece? No nosso voo em Lisboa, atrasou 1h30. Isso fez com que a gente perdesse a conexão lá em Guarulhos, da nossa conexão para Curitiba. Isso fez com que nós chegássemos às 10 da noite em Curitiba. Em Guarulhos eu tive que ligar para o meu pai, e ele que foi, entre aspas, a testemunha da nossa arte, da nossa brincadeira, de fazer surpresa para todo mundo, porque eu liguei para ele e pedi para ele me buscar no aeroporto em Curitiba. E ele foi o único que ficou sabendo, e só ficou sabendo quando eu cheguei em Guarulhos, no Brasil, né? Quando eu cheguei no Brasil, o primeiro a ficar sabendo foi meu pai, e que topou participar da brincadeira e não contou nada para ninguém. Então, agradeço meu pai por ter ido me buscar lá e tudo mais, por ter mantido a brincadeira funcionando. Então, meu pai foi nos buscar no aeroporto. E vamos lá. Como é que foi o reencontro com a família? Eu digo que o meu pai foi ótimo se reencontrar, mas eu não vou colocar o vídeo do reencontro dele, porque ele ficou sabendo antes de eu chegar em Curitiba. A ideia era chegar mais cedo, poder encontrar todo mundo, fazer uma surpresa para todo mundo, porém não deu certo. Pelo atraso de Lisboa, infelizmente, eu tive que contactar ele em Guarulhos, e foi uma surpresa para ele, mas a surpresa mais legal para ele foi ouvir ele conversando comigo no telefone. Eu liguei no celular dele e ele até falou assim, falou para mim: Gessé, mas é verdade mesmo? Não é brincadeira sua? Não vou chegar no aeroporto e não vai ter ninguém lá? Você realmente vai chegar lá? Eu falei, pai, lá por 10 horas e pouco eu tô chegando em Curitiba. Ele falou, é brincadeira, né? Eu
foi engraçado, que a reação dele foi realmente assim, será que não é uma pegadinha dele e tudo mais? E não, realmente, eu estava chegando ali em Curitiba. Então, a reação do meu pai, não, a melhor parte foi por telefone. Infelizmente, em vídeo não vai ter a mesma reação. E vamos lá, a impressão e reação do restante da família. Então, o reencontro com a família. Vamos nessa. Primeira surpresa que eu fui fazer foi para minha mãe. Minha mãe tem um restaurante, Sabor Brasil. Vamos lá, a comida é muito boa. Então, a reação da minha mãe foi a primeira de todas. Planejei com a minha esposa, chegamos na segunda e eu falei para ela, na terça vamos cedo no restaurante, antes do movimento, e vamos fazer a surpresa ali, que daí dá tempo de conversar um pouco e tudo mais. E foi a nossa ideia. E eu queria chegar no período antes de começar a servir o almoço e já num horário possível de servir o almoço. Por quê? Porque eu cheguei pedindo o almoço para ela. E a minha ideia era essa, falar, vou chegar lá disfarçadamente, sem ela me ver, e vou pedir o almoço para ela. Ela vai sair para fora e vai se surpreender. Lembro que eu falei da reação dos militares e tudo mais, desses vídeos que causam uma certa emoção, você vê a reação das pessoas. E qual que foi a minha sensação em relação à reação de todo mundo que eu fui fazer surpresa? Não foi nada do que eu esperava. Por quê? Eu fui com um chapéu que eu comprei aqui em Portugal. Então eu fui com esse chapéu. E falei, minha família já me viu usando eles, porque em vídeo chamada com a família, eu volto e meia eu estou usando esse chapéu. E minha esposa foi logo atrás de mim, gravando, fazendo a filmagem, para ver como é que ia ser a reação, se a gente ia ter salvo e tudo mais. Vocês vão ver no vídeo aí, vai estar passando agora nesse momento. E qual que foi a reação dela? A reação dela foi tipo, ela não me reconheceu, a primeira vista. Eu cheguei, pedi o almoço, falei, tem almoço aí. E ela reconheceu minha esposa, ficou olhando para minha esposa tipo assim, mas será que é? É quem eu tô vendo que é? E daí ela ficou de boca aberta, ela falou, não creio, o que vocês estão fazendo aqui? E a parte da minha sensação, isso que nem eu falo, todos os vídeos aqui do canal vai ser de opinião própria. Então, a minha sensação da reação dela foi, isso não sei reagir. Não, a surpresa foi tanto que deixou ela em choque, em uma maneira de não saber reagir. Você sabe quando a pessoa olha para você e não consegue demonstrar, tipo, tem a emoção ali, mas as emoções não coincidem com o que está acontecendo ali. Então, os olhos dela era como se estivesse me vendo e eu não estivesse ali ainda, mesmo estando. Foi essa a impressão que eu tive. Então, eu reencontrei minha mãe. A impressão foi mais que a emoção veio da minha parte, por ter visto ela, do que no caso ao contrário, porque deixei ela sem reação, sem saber como agir. Então é claro que as emoções vêm, foi emocionante o reencontro e tudo mais, mas a sensação que ficou dentro de mim é que ela ficou sem saber como reagir, como lidar com aquela situação, como entender o que os olhos viam. Então, essa foi uma das reações e de umas sensações mais engraçadas e diferentes, porque eu não planejava, não imaginava isso. Na minha cabeça ia ser totalmente diferente. E foi legal de ver. E uma que ela não me reconheceu minha esposa tem um estilo de vestimenta que é dela, a forma dela, e como eu estava vestido, e muitas das vezes eu saí de lá com um estilo, e hoje em dia já sou um pouquinho alternativo, já mudei um pouco mais do estilo. Minha mãe reconheceu minha esposa e não me reconheceu. São esses cenários engraçados que acontecem nessas surpresas. Mas tudo isso é muito legal de ver.
Essa foi a reação da minha mãe. Então, assim, por mais foi emocionante e tudo mais, levei até uns tapas de emoção, uns tapas de carinho por ter feito isso. Ela se emocionou, vocês estão acompanhando no vídeo. A segunda reação, depois de encontrar minha mãe, eu estava num restaurante, queria que tudo fosse lá mesmo, por ser um lugar habitual, até da nossa própria família, sempre ia almoçar juntos no restaurante dela e tudo mais. Falei para minha mãe, ó, liga para meus irmãos, chama eles para almoçar aqui, fala que precisa de ajuda, precisa de alguma coisa, e eu vou ficar quietinho no cantinho ali escondido. E uma das reações que eu estava aguardando muito seria da minha irmã, porque naquela mesma sensação, sabe? Quando você vê esses vídeos de militares ou de quem está muito tempo fora de casa e a pessoa fala e através da voz da pessoa, a pessoa reconhece e já se emociona, já se surpreende. E o da minha irmã foi a reação mais, acho que engraçada e legal que teve, pois foi totalmente o oposto. Eu fiquei lá escondido no canto, com meu chapeuzinho e tudo mais. Minha esposa também, falei pra ela, como você é mais reconhecível do que eu, pelo estilo de roupa. Falei, coloca o capuz aí, vamos esperar eles entrar. Depois a gente mostra que estamos aqui. Então, fizemos isso. Minha esposa colocou o capuz, eu fiquei olhando pro outro lado, com a cabeça baixa. Minha irmã chegou com o celular na mão, conversando, querendo mostrar uma coisa pra minha mãe. E eu falei pra ela, falei, ó, ô, vem almoçar comigo. Falei bem alto, assim, né? Chamando ela para almoçar. Tava no canto do restaurante, disfarçando ainda também para não ser reconhecido por clientes de anos, né? E falei para minha irmã, vem almoçar comigo. Chamei ela uma, falei, você não vai vir almoçar comigo? Chamei 2 vezes. E ela, olhando estranho, assim, me olhou com uma cara estranha, falando na cabeça dela, acho que até falou para minha mãe, o que esse homem tá me chamando para almoçar? E ela me disse, o que meu, né, passando na cabeça, o que meu marido vai pensar, um homem estranho me chamando para almoçar. E ela também não me reconheceu. E o chapéuzinho, até já tinha mandado para ela uma foto da camisa que eu tava, já tinha usado aqui em Portugal. E essa reação foi engraçada. Foi que ela olhou para mim e não reconheceu minha voz, não me reconheceu, aparentemente, e aconteceu de novo. Ela só foi se ter noção que eu estava ali mesmo e perceber que eu estava ali quando ela olhou para minha esposa, que ela reconheceu minha esposa. Ela olhou para minha esposa deduziu, é a Aline, se é a Aline, quem está me chamando é o Gessé. E aí foi muito emocionante. Ela veio correndo, me abraçou, a minha sobrinha me reconheceu, foi muito emocionante também. Ela entrou em lágrimas, chorou. O meu sobrinho, meu irmão chegou junto, praticamente no mesmo horário que minha irmã. E para ele já também não foi uma surpresa tão grande, pois ele viu minha irmã reagindo e na cabeça dele veio o questionamento: por que a Jéssica tá abraçando aquele cara ali? Aquele cara parece o Gessé. Ah, é o Gessé. E foi essas as reações. Então o reencontro com a família foi muito assim, foi muito legal. Né, nessa parte, assim, foi uma surpresa para mim, porque eu planejei uma surpresa para todo mundo, e para mim, na minha mente, todo mundo ia reagir de uma forma. Foi uma surpresa totalmente diferente. Todo mundo reagiu de uma forma diferente do outro e nada do que eu estava esperando. Essa parte foi uma das partes mais gostosas de se vivenciar nesse momento. Já falamos do reencontro da família e agora vamos falar sobre as impressões que eu tive ao voltar ao Brasil, a Curitiba, principalmente, que é onde eu estou ambientado, né, onde eu cresci, Curitiba, região, Colombo, que é onde eu morava. E quais foram as impressões que eu tive em relação à cidade? Em Curitiba, é naquele momento que você sente realmente o choque, a diferença, porque tem muitas coisas aqui, Portugal, Espanha que já fui visitar, mas em Portugal em si, igrejas e coisas históricas que são grandiosas, monumentos enormes,
e são bonitos, são antigos, são históricos. Aquilo ali você vê que tem história naquilo e são, você olha, nossa, olha como isso foi construído, foi criado e tudo mais, e realmente é encantador ver muralhas, castelos, igrejas, tudo isso é muito bonito de ver. Então, nessa parte de ver as coisas aqui em Portugal, coisas mais antigas e grandes, é muito, te dá aquele choque. É um choque porque são coisas realmente grandes e chamam a atenção. E sem contar a história que cada lugar que você vai visitar, você vê e se surpreende. Mas o choque, que foi o mesmo choque em relação a ver essas coisas históricas, é você chegar em Curitiba e ver o tamanho daqueles prédios, das ruas em si, da quantidade da população também. Isso para mim, a cidade em si me deu esse choque. A cidade de Curitiba é uma cidade muito bonita, linda. E isso, só que também é aquela impressão que tudo é muito grande, tudo é muitos prédios, as casas em si, mas principalmente os prédios, os parques. O Barigui, eu fui caminhar com meu irmão e com meu cunhado. Eu não lembrava, e aquela sensação de você já estar vivendo tanto tempo, né, naquela cidade, naquele ambiente, e você acaba esquecendo certos detalhes e notar que os parques são grandes. Isso, isso para mim foi uma surpresa, uma coisa que eu já conhecia, mas chegar lá e ver de novo me assustou ser tão grande, aquele tamanho todo, um parque gigante no meio da cidade, aqueles prédios enormes. Dirigindo, você olha assim, se passa por prédios gigantes e tudo mais. Então essa é a impressão que eu tive da cidade, comparada a onde eu vivo. Não estou dizendo que não tenha cidade grande aqui em Portugal, mas estou falando que aonde eu vivo, que foi o meu estilo de vida que eu escolhi, é tudo pequeno, tudo compactado e maravilhoso. Para mim é escolha. Para quem gosta de cidade grande e tudo mais, eu entendo perfeitamente. Mas para mim isso foi um choque, foi o que mais me causou reação, assim. Então, olhar para aqueles prédios grandes, olhar para aquelas ruas, para aquelas avenidas que nunca acabam, até na parte do deslocamento na cidade, para você se deslocar por Curitiba, sempre é no mínimo meia hora, 40 minutos de um lugar ao outro. E isso também lhe causa um certo choque. Você está ali andando, deve pouco, vou ir na casa de fulano e tal, vou ir até tal lugar, vou ir no mercado, vou nisso, vou naquilo. Só de deslocamento se perde muito tempo. Então esse foi minha primeira reação. As impressões sobre a comida. Se tem uma coisa que eu estava morrendo de saudade era da comida de casa, comida brasileira, até dos lanches e tudo mais, que aqui em Portugal é gostoso, é tudo muito bom, mas o Brasil é tudo muito exagerado. Então tem coisas que da forma exagerada é boa, é maravilhosa. Eu falo isso em questão de pizza, cachorro quente e pastel. Tem vários lugares e nós temos esse talento de exagerar nas coisas e de alguma forma ficar tudo muito maravilhosamente bem. A questão da comida me surpreendeu o tanto que meu paladar mudou. Que eu cheguei, fui matar a saudade de comer os lanches, das pizzas que eu gosto e tudo mais. Tudo era bom, mas já não era tão fantástico como era antigamente para mim. Tudo que eu tava com uma grande saudade e querendo sentir aquela quantidade de sabores e tudo mais, eu percebi que não foi incrível, nem foi para mim há um ano atrás, morando em Curitiba, antes de vir para Portugal, para mim era maravilhoso. Pegar uma pizza cheia de recheio e tudo mais. E comia bastante. Também tinha uma vida mais ativa, né? Então me permitia comer bastante. E isso para mim foi um choque. Eu achei que matar a saudade da comida ia ser algo extraordinário e tudo mais. Foi bom, mas não foi o extraordinário. Isso para mim me pegou de surpresa. Eu já estava
praticamente pensando que ia ser uma das situações mais fantásticas que ia ter, era no momento que eu pegasse aquele lanche, aquela pizza, qualquer comida brasileira que fosse. Achei que ia me surpreender. E não, isso foi uma das coisas que já mudou em mim. A questão do ambiente e os sentimentos que eu tive em relação a Curitiba e tudo, e realmente é um ano em Portugal, e voltar a Curitiba, voltar ao Brasil. A questão do ambiente, você olha assim e percebe que tudo é muito grande, tudo é muita gente. E o ambiente que eu tô agora habituado, vamos dizer agora, pois há um ano que eu estou habituado a isso, é um ambiente calmo, tranquilo, e aquele agito da cidade, aquele fluxo de veículos, de carro, isso já faz realmente em questão dos sentimentos, você fala, ops, que decisão que eu tomei, né? A diferença, você vê que aquele ambiente você já não se sente pertencendo àquilo. E a questão até em questão do ar que se respira, como aqui é um lugar mais calmo, mais tranquilo, você sente que é um ar mais leve. Já no período que eu estive em Curitiba, é uma cidade bonita, linda, maravilhosa e tudo mais, mas a quantidade de veículo e questões também de segurança, a gente sabe que não é todo mundo que mantém a manutenção do carro em dia e tudo mais, você sente que aquele ar é um ar já mais pesado, mais poluído e tudo mais. Isso dá muita diferença. Então, na parte em relação ao que eu senti, em relação a ambiente e tudo mais, a quantidade de pessoas, isso, eu estou virando bicho do mato. Hoje em dia, eu vejo que, por mais que saia andar na rua, no máximo que eu vou cruzar com 30 pessoas na rua. E lá não, lá se eu for sair andar, se perde o número de pessoas que vão passar por você. E isso realmente já causa um certo espanto quando você percebe que é um ambiente muito já carregado, muito cheio, muita gente, muitas pessoas na cidade, nas vilas, nos bairros, e vai no shopping. Eu fui algumas vezes no shopping e até isso surpreende muito. Porque você vai aqui no shopping, beleza, até vai ter muita gente no shopping em Portugal, mas você vai no shopping em Curitiba, você mal consegue andar de tanta gente. Eu fui no shopping Cariri, meu Deus do céu, lotado. Nos parques também, fui visitar até um parquinho com a minha irmã, com as crianças. Me assustei com a quantidade de pessoas naquele ambiente. E é algo que realmente causa uma outra impressão também. E era algo que eu estava habituado há um ano atrás, né? Antes de vir morar para Portugal, eu estava habituado com aquilo, com aquele agito, com aquelas pessoas, com aquela quantidade de carro, com aquele trânsito, com aquela transição na cidade. E é isso. E meu sentimento em relação a Curitiba e tudo mais, para mim ainda continua sendo uma cidade linda, maravilhosa. Para mim, eu não tenho que falar, não tenho que falar mal em questões de não se vive, não vale a pena e tudo mais. Não, eu não posso falar mal da onde eu nasci, da onde eu cresci. Curitiba para mim foi a porta de entrada para eu conseguir planejar uma vida para fora do Brasil também. E isso eu tenho que agradecer muito à cidade. A última parte do vídeo. Reflexões sobre as minhas decisões. Sobre ter vindo para Portugal. Hoje eu percebo que a minha decisão não foi em questão de fugir do Brasil, de sair por causa de governo, nem nada. Mas foi por uma vontade própria, por um sentimento que eu tinha. E vejo que as minhas decisões só me trouxeram para ter a experiência que eu estou tendo e estou compartilhando com vocês, e como isso de certa forma está me fazendo bem, está me fazendo muito bem. A decisão de
virar as costas para a profissão. Eu abandonei minha profissão e hoje em dia eu vejo que estou tendo uma qualidade melhor, estou podendo aproveitar, estou podendo ter essas ideias de vir aqui compartilhar as coisas com quem tiver interesse também, sim, isso é de cada um, quem se interessar ou não. E sobre, ainda falando sobre a viagem, voltar a Curitiba, voltar ao Brasil após um ano em Portugal. Questão financeira, muitas pessoas não fazem isso. Muitas pessoas, né, quando saem do país, não planejam voltar tão cedo, porque realmente o custo financeiro, tanto para ir para fora do Brasil quanto voltar para o Brasil, é muito alto. E nessa minha decisão não me arrependo nem um pouco. Fui ver minha família, fui passar esses momentos com eles, foi maravilhoso. Aproveitei muito bem. Questão de reflexão um pouco, voltando a falar de Curitiba, algo que me surpreendeu estando lá, que um ano atrás eu não lembro de ver isso acontecer, mas eu vi em plena luz do dia, ao lado da rua 15, não sei qual é o nome da rua agora, uma pessoa abrindo um carro com as outras pessoas andando na rua, e eu entendo porque ninguém vai falar nada, ninguém vai fazer nada, porque você não sabe com quem você está lidando, mas isso me surpreendeu muito, não estava à espera de ver isso acontecer. Alguém arrombando um carro em plena luz do dia, na frente de todo mundo, numa circulação da cidade normal, isso me surpreendeu. Foi algo que me chocou os olhos, e não é querendo puxar saco de nada aqui de Portugal, mas é algo que eu não imagino acontecendo onde eu moro. Não estou falando que não aconteça em Portugal, mas onde eu moro eu não imagino isso acontecendo. Isso não passa na minha cabeça. E se vê isso, aí que isso vai ser mais assustador ainda, se isso acontecer. Pois eu não consigo imaginar aquela cena que eu vi. E minha esposa acompanhou também, sabe como é que foi. Decisões. É bem tratar sobre isso, sobre cada escolha que você for fazer na tua vida. Pensa se essas coisas vão me fazer bem ou não. Algumas dessas escolhas vão ter consequências boas, outras negativas. Mudar de país para mim foi algo surpreendente e algo que tem que ter muita coragem. Não é como trocar de roupa. Se não ficou bom, você pega outra. Não, você mudar toda a tua vida, virar as costas para tua profissão, você estudou para aquilo e tudo mais, virar as costas para tua família, que não é deixar a família, não é, mas realmente não ter o convívio físico entre você, teus amigos, sua família, as pessoas que a vida inteira passou ali contigo. Então, nessa parte as decisões pesam muito, mas hoje em dia eu vejo, mesmo com toda a reflexão e tudo que tenho a dizer, vejo que se eu fosse para escolher tudo de novo, escolheria. Minha decisão foi certa, para o meu estilo de vida, pelo que eu procurava, eu encontrei. Logo mais à frente terá mais vídeos falando isso, falando o porquê da decisão de sair do Brasil, o porquê da decisão de vir para Portugal, e o que me motivou a tudo isso. Mais para frente terá mais vídeos sobre isso. Antes de encerrar esse vídeo, para quem gosta desse tipo de conteúdo, deixe sua sugestão nos comentários, curte e se inscreva no canal. Falou, piazada! Quero aproveitar esse momento do vídeo para pedir desculpa a todas as pessoas que eu não pude visitar enquanto estive a minha estadia no Brasil. A viagem foi programada por apenas 15 dias, que foi o período que eu consegui tirar de férias. Realmente não ia dar tempo de visitar todos, foi um momento mais para rever a família, colocar as ideias num lugar, ver como é que tá as coisas, a diferença entre estar um ano aqui em Portugal e o restante da nossa vida no Brasil.
Nossa ideia foi mesmo nesse sentido de rever a família e colocar todos os nossos planejamentos futuros no lugar. Então peço desculpa a todos que eu não fui visitar, que não deu tempo de reencontrar, não foi uma vontade, nem por intenção, mas foi a questão realmente de rever a família. Então é isso, esse recado fica para vocês.